Já temos contato com o Dr. Renato Silva, aqui no nosso programa, vem comentando sobre direito do consumidor. Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Um grande abraço. Muito obrigado, doutor. Grande abraço. Muito bem, lembrando, o tema do Dr. Renato de hoje, assim como os anteriores, estão no nosso portal www.faroldelimeira.com.br. Dr. Renato, é o seguinte, esse é um problema de muita gente, né? A pessoa acaba contraindo um financiamento, as taxas de juros estavam lá embaixo, agora aumentaram um pouco. É aquele consumidor que contraiu uma dívida e está com problemas para pagá-la. Ele tem algum direito? Sim, é assim, tudo depende do tipo de contratação que ele fez, né? Normalmente esse tipo de contrato que a gente pede revisão, que é muito procurado também no escritório, é a revisão de financiamento de veículo, é um exemplo. Que normalmente essa revisão de financiamento do veículo é quando é cobrado taxas a mais, taxa para avaliação de crédito, taxa para emissão de carnê, tudo quanto é tipo de taxa, o consumidor, o financiador, ela acaba incluindo no financiamento e, infelizmente, o consumidor ele acaba tendo que financiar esse valor, tá, no seu financiamento, ou seja, aquela taxa de juros vai aumentar, aumentando o valor que ele tem que ser financiado. Normalmente, quando identificado que existem essas taxas a mais, tá, essas indicações de taxa, o consumidor ele pode sim procurar um advogado e entrar com uma revisional de contrato, no caso de financiamento de veicular. Porém, doutor, eu faço uma ressalva aqui que tem uma diferença de revisão de contrato para abaixar o valor das parcelas, porque identificado isso, possivelmente vai haver um abatimento das parcelas. Não se confunde com a quitação a baixo custo, tá? O que seria a quitação a baixo custo? Muitas empresas elas falam assim, olha, eu consigo quitar o seu veículo com até 50% do valor que você tem que quitar, porém, muitas empresas elas não informam como é feito, né? E o bom da verdade é o seguinte, que normalmente eles pedem para esconder o veículo financiado, aí a financiadora ela começa a dar busca e apreensão, não encontra o veículo, tá? O veículo provavelmente, possivelmente pode estar escondido, e aí o consumidor ele acaba fazendo uma quitação porque a empresa, a financiadora, ela entende que aquele carro está perdido, não tem como fazer o financiamento, não tem mais como recuperar o carro que foi financiado, e acaba fazendo uma quitação chamada quitação a baixo custo. E aí o consumidor ele fica com o nome restrito na financiadora, né? Ela não vai poder mais financiar ali naquela financiadora, pode financiar em outros locais, mas porém existe esse transtorno até fazer o financiamento. Então não se confunde com a revisional do financiamento que naquela época era uma taxa. Além disso, os tribunais já entendem que se você fez uma prestação, vamos dizer assim, de R$ 500 por mês todos os meses, o consumidor deve estar ali, já deve ter colocado no seu orçamento aquele valor. Então tem que estar nítido realmente, tem que estar verificando se existe a possibilidade de fazer o refinanciamento, ou melhor, a revisão no contrato em caso de financiamento de veículos, para que a pessoa não acabe pagando juros abusivos. E nem pague o excesso do financiamento, tá? Então, além disso, alguns financiamentos já prevendo que pode ter um refinanciamento, eles acabam mudando a taxa, né? Colocam outro nome de outras taxas e acaba colocando o financiamento também. Mais uma ressalva que eu falo para os consumidores na hora que for assinar um contrato de financiamento, por exemplo, de veículo, se ele está financiando 20 mil, verifica se no contrato está 20 mil. Porque, infelizmente, quando já aconteceu de pegar o contrato, o carro ser de 20 mil e está lá na hora de fazer financiamento de 23 mil reais e o cliente, empolgado pelo valor da parcela, nem percebeu que ele estava financiando 3 mil reais a mais ali de parcela. Mas nada impede que ele entre com uma revisional do contrato para que veja se aquelas juros estão realmente abusivos ou não, mas deve procurar um profissional que entende realmente do assunto e não engane mais um pouco o cliente, né? Porque além de ele entrar com a ação, ter que pagar para entrar com a ação, acaba tendo que esconder o veículo, então tem que ser feito tudo certinho com um profissional capacitado para entrar com a ação, doutor. Como é que a gente pode considerar, doutor Renato, juros abusivos? Como é que isso se configura? O juros abusivo, ele vai quando você faz a contratação dos juros e o tribunal entende que aquela prática ali está excessivamente onerosa. Por exemplo, o mercado coloca os juros de, vamos dizer assim, 12% ao ano, tá? E quando eu fiz a contratação do meu financiamento, eu vejo lá que está 50% ao ano. Então tá comprovado que aquele juros ali está excessivamente oneroso. Porém,
o tribunal já entendeu que, se eu não me engano, até 32% de juros não é abusivo. Não tenho certeza da informação, mas não é abusivo porque existe a livre concorrência, a pessoa pode procurar outros meios de fazer o financiamento no caso de veículos, tá? E aí comprova-se que, no caso, que a pessoa fez o financiamento, colocou o financiamento de um veículo, que na parcela do seu orçamento daria o valor de R$ 500, depois de 2, 3 anos ele vem ali e fala assim, olha, não está certo, estou pagando a mais, estou pagando a menos, e não for comprovado esses plus, né, que a gente coloca, essas taxas a mais, pode-se entender que esse contrato não seja abusivo, porque o contrato faz leis entre as partes, tá? Então tem que ter uma evidência muito grande que aquele juros realmente não é aplicado na taxa de mercado. Por isso que é importante pesquisar que existe muita diferença de uma financiadora para outra, de um banco para outro. Por exemplo, você vai fazer um financiamento no seu próprio banco, ele sai mais barato do que uma financiadora. Então deve o consumidor pesquisar antes de cair nessa armadilha e ter que entrar com um processo para fazer a revisão do contrato. Possivelmente comprovado que aquela taxa que foi aplicada não é aquela aplicada na época da contratação, é possível sim fazer a redução. O senhor cita aqui no seu estudo o artigo 480 do Código Civil, que fala sobre desequilíbrio entre as partes. O que significa isso, doutor Renato? No caso do desequilíbrio entre as partes, por exemplo, no caso da aplicação do indexador, que a gente fala que, por exemplo, o IGPM, né? Muitas alocações de imóveis, até mesmo contrato de compra e venda de terreno, existe o indexador, que seria a taxa a ser aplicada, que seria o IGPM nos contratos. Esse contrato que é aplicado IGPM, por exemplo, nesse ano de 2021, está muito elevado. Então, por exemplo, no contrato de locação, meu contrato é R$ 1.000. Se eu for aplicar o IGPM, possivelmente esse contrato dobre. Eu tenho que pagar um contrato aí de locação de R$ 2.000. Está comprovada a desproporção e a onerosidade excessiva de uma das partes. Ora, quando eu contratei, a previsão era que o contrato chegasse até uns 1.300, 1.400, porém, dobrou. Então, neste caso, sim, comprovado a onerosidade excessiva de uma das partes, eu posso sim entrar com um processo pedindo para que seja aplicado outro indexador, em vez de IGPM, colocar IPCA, uma outra taxa que seja um pouco menor. Porém, antes de entrar com um processo nesse sentido para que seja fixado outra taxa, eu posso tentar acordo com o locatário, com o dono dos imóveis, com o dono do terreno. Aqui em Limeira tem alguns terrenos que foram fixado uma taxa muito elevada, estão entrando em negociação para ver se abaixa, porque possivelmente se entrar com o processo pode ser que consiga e aplique uma outra taxa que não seja tão elevada, porque está comprovada a onerosidade excessiva. Apesar de existir um contrato entre as partes, que faz lei entre as partes, se comprovado que uma parte está pagando demasiadamente a outra e não consegue cumprir o contrato, o juiz pode sim mudar a taxa e modificar o contrato que foi firmado entre as partes. No caso de locação, se o locatário não reduzir ou não entrar em um acordo com o locatário, você pode, o que resta à pessoa que alugou é sair do imóvel ou pagar o que ele está pedindo. Perfeito. Ou até mesmo entrar com um processo, né? Se for caso de um imóvel comercial, muitas pessoas estão entrando com um processo para que seja feita a redução dessa taxa. Mas tudo é possível, viu, doutor Roberto? É só fazer a avaliação e ver se está sendo excessivamente onerosa, ver bem o contrato, tá? E caso se sentir prejudicado, deve sim procurar um profissional para que possa analisar o contrato e ver se é possível, há a possibilidade de ganho, há a possibilidade de perca, e o consumidor aceitar o risco ou não de entrar com uma ação judicial. Perfeito. Bom, antes de nós encerrarmos, uma última dúvida. No caso de o consumidor entrar com essa ação, é normal que o juiz peça depósito desses pagamentos? Sim. Pode, no caso, pode o juiz pedir que faça os depósitos, vamos supor que o valor seja R$ 1.000 da prestação, ele pode pedir para que esse depósito seja depositado em juízo ou até mesmo para a parte, até que esteja julgado a ação. E ele defina se aquela aplicação dos juros vai ser coerente, se ele vai haver modificação ou não.
porque daí vai estando depositado em juízo, não há, vamos dizer assim, prejuízo entre as partes, porque está ali o valor anteriormente acordado, já está depositado em juízo. Se houver a perca, a pessoa perdeu a ação, o perdedor, ele, além de pagar os custos do processo, honorário advocativo, ele paga a diferença que não será aplicado. Dizemos no seguinte sentido: se não for aplicado outra taxa de indexador sendo aplicado o IGPM, ele terá que pagar a diferença aí que faltar aí da prestação ou do aluguel, mas possivelmente vai ser alterado isso devido ao excesso que está hoje o indexador do IGPM. Se for IGPM, precisa ver cada caso um caso, cada caso um contrato, e aí analisar as possibilidades. Pelo que eu estou vendo em alguns tribunais, eles estão sim aplicando outras taxas devido à excessiva onerosidade que existe entre as partes, e devido a isso muitas partes estão entrando em um acordo e colocando outras taxas de juros para ser aplicado. Até porque, como bem lembrado no seu artigo, há também a influência, ainda existe, da Covid-19, né, doutor Renato? Sim, ainda mais com essa variante que estão dizendo que pode chegar e ainda aumentar ainda mais. Então, vai cair basicamente naquele primeiro programa que a gente fez. A melhor dos mundos é fazer um acordo entre as partes, tentar compor-se amigavelmente. Ah, mas é um banco, o banco é forte, o banco é grande. Independente disso, vai da pessoa procurar os seus direitos, conversar com o seu gerente, conversar com a financiadora, com quem quer que seja, e tentar. E aí o juiz vai ver a boa-fé da pessoa, fala assim, olha, ele procurou todos os meios extrajudiciais antes de entrar na justiça, né? E ele não está se negando a pagar, porém está visível que uma mensalidade de R$1.000, agora praticamente dobrou em menos de um ano, é desproporcional. Cai mais ou menos o que era antigamente, não sei se o Dr. Roberto vai lembrar, quando a gente fazia financiamento em dólar. Aí chegou uma época que o dólar estava quase 4, 5 vezes a mais do que o valor que era na época. E aí muitas pessoas entraram com esse processo e aí foram fixados, na época eu não lembro se era real, cruzeiro real, foi convertido isso e houve sim uma comprovação que houve disparcialidade, né? Uma parte foi muito onerosa, não podendo pagar em dólar, e aí foi convertido um outro indexador para ser pago. Basicamente o que está se acontecendo hoje, porém agora o IGPM está muito alto, pode ser que abaixe também. Tudo vai de uma negociação aí e sempre o consumidor deve ficar atento e tentar entrar em um acordo quando vai fazer financiamento. Hoje em dia eles estão colocando IGPM ou uma outra taxa, eles já estão colocando no próprio contrato 2 indexadores, aquele que for mais baixo será aplicado, já para evitar esse tipo de análise contratual, que possivelmente se entrar no juízo pode ser que a pessoa ganhe aí, tem o desgaste dos honorários advocatícios, processo, citação, então todos estão tentando evitar esse conflito no judiciário por ser demorado, depósito em juízo. Então hoje em dia, até para eu fazer o contrato, eu coloco 2 taxas indexadoras e normalmente eu peço para que seja aplicada menor, para evitar esse tipo de situação. Sempre com a presença de um advogado, isso é muito importante. Lembrando que essa entrevista do Dr. Renato pode ser recuperada também em podcast no Spotify ou na sua plataforma ou no seu agregador predileto. Mais uma vez, Dr. Renato, muito obrigado pelas importantes dicas aqui no nosso programa. Até a semana que vem. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Até semana que vem. Muito obrigado.